Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez na nossa cozinha. Hoje eu quero passar para vocês uma receita muito fácil, gostosa e sempre nutricional, como eu mando para vocês. Mas antes de eu começar essa receita com vocês, primeiramente eu quero agradecer que eu recebi uma mensagem de uma seguidora. Eu fiquei muito feliz, emocionada. Mari, é a Mari da Mary Kay. Mari, muito obrigada pela sua mensagem. Ela me disse que me segue, que gosta muito das minhas receitas e que eu tenho um jeito fácil, prático de falar as receitas com detalhes, como faz, onde compra, de que forma corta tal vegetal, todo preparado. Ela falou assim, você tem assim um jeito prático, fácil de passar pra gente. E outra coisa, tem gente que não sabe realmente cozinhar. Então, com os detalhes que eu faço, enriquece, né, a culinária e o modo de preparar. Às vezes a pessoa acha que é tão difícil e você vai explicando com detalhes o que põe, que não põe, como faz, como faz. E isso enriquece muito. E ela falou assim que tem feito minhas receitas, que ela ama. Mari, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo, um coraçãozinho pro seu bebê, que ela acabou de ter neném. E eu fico muito feliz, fico mesmo. Porque é por aí que a gente vê a gratidão e a satisfação de você fazer e saber que aquela pessoa tá curtindo, tá fazendo. E também eu quero a opinião de vocês, né? Então ela também deu a opinião dela de algumas coisas. Muito, muito obrigada, gratidão mesmo por você me seguir e os outros também, né? Que eu tenho vários seguidores. E agora vamos lá na nossa receita. O que eu vou passar para vocês, eu batizei como barquinha. Barquinha de pimentos. Então nós vamos fazer um pimentos recheado, só que lógico, a minha versão, a minha maneira. Vamos lá que eu vou te mostrar os detalhes. Vai ficar, ó, maravilhoso. Me segue. Bem, meus amores, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho pimentos, tá? Cortado em forma de barquinha, porque eu cortei no horizontal, então eu falo que é minha barquinha. E realmente é uma forma de uma barquinha, né? Então elas são fechadinhas, ok? Com aquela tampa. Você vai cortar, tirar delicadamente com uma faca pequena todo o miolo dela, ok? Tira aquela parte branquinha dela. E ela vai ficar desse jeito. Ah, você comprou vermelho? Sim, amo vermelho. Quando eu fui comprar não tinha do amarelo. Eu gosto do amarelo e do alaranjado. Eu ia fazer colorido. Eu só não uso o verde. Porque o pimentos verde, pra mim, eles são um bocadinho indigesto. Então, eu não consigo trabalhar com eles, ok? Então, aqui. Agora aqui, vou te mostrar outra coisa. Eu fiz um molhinho, cebola, alho, eu tenho aqui, não é manjericão, deixa eu ver o nome aqui que eu até esqueci, pimenta, tá? Coloquei um pouquinho de noz moscada, cominho e eu coloquei alecrim. Pronto, é alecrim que eu coloquei aqui, que eu queria mostrar pra vocês. Coloquei azeite e sal. Por que esse temperinho? Eu vou pegar o pimentos, eu vou passar com um pincel esse temperinho nele, tá? Por dentro e por fora. Olha, gente, põe um bocado de azeite, tá? Pra ficar bem macio mesmo, porque isso aqui vai ao forno, nós vamos assar, ok? Então, eu caprichei aqui no alho, na cebola, no temperinho. Gente, o tempero é a gosto, tá bem? E o que eu tô fazendo? Pincelando ele por dentro e por fora.
Por que ele primeiro? Porque é o tempo que ele vai ficar marinando aqui. O que eu fiz? Peguei uma forma, coloquei esse papel. Gente, eu conheço como papel manteiga. Tem gente que fala papel vegetal ou papel cristal. Seja lá, papel cristal, vegetal, manteiga, vocês vão forrar eles, ok? E deixar eles aqui quietinho, reservado. Eu já pincelei os outros, tá bem? Vamos deixar marinando ele para ele pegar todo esse temperinho, esse sabor, ok? E aí, meus amores, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho 1 quilo de carne picada, temperada. O que eu tenho aqui? Carne mista. Eu tenho carne bovina e carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco, ela tem um pouco mais de gordura. E o que eu quero fazer, como nós vamos assar, para ele não ficar muito seco, então eu fiz eu comprei meio quilo de bovina e meio quilo de porco e fiz a mistura, então ficou a carne mista, ok? O que eu tenho em tempero aqui? Cebola, alho, salsinha, páprica, noz moscada, pimenta, páprica, cominho, sal, ok? Mas aí é gosto de vocês, vocês põem o tempero que vocês quiserem. E aqui eu já deixei pronta. Vamos lá? Vou mostrar agora para vocês aqui o que eu tenho. Eu abaixei o fogo e eu tenho aqui 1 colher de manteiga. Deixa eu aumentar um bocadinho, tá? Pode ser, antes de alguma coisa, pode ser que eu tenha que parar aqui um pouquinho a gravação. Por quê? Porque tá para chegar a fisioterapeuta da minha paciente. Então, eu preciso atendê-la. E vou pôr um fio de azeite. Sempre 1 colher de sopa de manteiga e um fio de azeite. Agora, o que eu vou fazer aqui? Gente, presta atenção para vocês não ficar atrapalhados. Aqui, isso daqui é o pimentos. Lembra quando vocês tiraram a tampa? Aquele tampão do pimento que eu falei pra vocês. Vocês cortam e com uma faquinha delicadamente vocês tiram o miolo. Quando vocês cortam ele, fica essas tampas aqui, ó, do pimentos. Só um minutinho, gente. A campainha está tocando. Então, o que eu coloquei aqui? Azeite, manteiga e pimenta. Então, vamos deixar fritando aqui um bocadinho. Até ele dar uma amolecida e pega... Nossa, tem um cheiro assim maravilhoso, né? Muito bom. Agora, o que eu vou acrescentar aqui? Claro, um bocadinho de alho francês. E vou deixar ele fritando até ele murchar, pegar bem o gosto desse pimento. Bem, meus amores, olha isso daqui. O pimento já murchou e o alho francês também. O que eu quero aqui? Agora eu vou tirar, ok? Vou reservar isso aqui, que já está preparado. Ele já murchou, tá? Vou trocar de panela? Não, vamos fazer tudo na mesma panela. E nós vamos colocar um fiozinho de azeite, ok? E o que eu quero aqui, nessa frigideira? Nós vamos colocar a carne picada, ok? Essa carne que já foi temperada. Agora nós vamos colocar aqui. E vou deixar ela fritar até ela ficar bem sequinha, tá bem? Meus amores, olha bem, presta bem atenção aqui, que ela está bem frita, tá, ó, sequinha. Tem que deixar assim, bem fritinha, ok? Deixa eu abaixar um bocadinho aqui o lume. Agora, o que eu vou colocar aqui? Isso é opcional. Eu tenho azeitonas preta picada, tá?
Se vocês quiserem, vocês podem colocar. Posso colocar outra coisa? Gente, não preciso repetir o que eu sempre falo nas minhas culinárias. Eu dou a base e vocês acrescentam a criatividade. Eu sempre falo isso. Então, azeitona opcional. Posso pôr milho? Põe. Posso pôr ervilhas frescas? Coloca. Gente, cenoura ralada fica divino. Espinafre maravilhoso. Entendeu? Eu sabe aquele pimentos, mais aquele alho francês que nós citamos antes, vou acrescentar também aqui. Ok? Ele já tá fritinho, já tá no ponto certo. Então agora eu quero que essa carne picada, ela engloba todo esse temperinho, todo esse sabor. Então eu quero que fica um sabor diferenciado. E agora, do jeito que eu quero, cheiroso, sabor. Ai, olha, gente. Ai, tá um cheiro maravilhoso. O que eu vou acrescentar aqui? Eu quero, como ele vai assar, é lógico que vai ficar um pouco seco. E eu não quero uma barquinha muito seca, aquela carne seca. Então, o que eu fiz aqui? 2 colheres de polpa de tomate e umas 3, 4 colheres de natas. Só, não coloquei uma caixa toda. Também dependendo da quantidade que vocês vão fazer. E eu vou colocar aqui. Só isso, gente, não coloquei sal, não coloquei tempero, nada. Só é 2 colheres de sopa de polpa de tomate. E foram 3 ou 4 de natas. Só isso. Porque eu quero assim que ele fica um bocadinho cremoso. Percebe? Não quero ele totalmente seco, seco, seco. Ok? Então agora ele tá em fogo baixo. E eu vou deixar só apurar um pouquinho esse creminho rosé que eu fiz aqui. E já mostro pra vocês. Meus amores, olha isso daqui. Aí eu recheei todos eles, ok? O que eu vou acrescentar aqui? Queijo. Vou pôr um queijinho em cima. Se você quiser, você pode pôr fatia de queijo. Ou então queijo picado. E agora, o que nós vamos fazer? Aqui. Olha, dizem que o lado brilhante é para baixo, que é melhor. E o opaco fica em cima. Eu não sei nada disso. Eu sei que quando eu ponho papel alumínio, tudo assa perfeitamente. Tanto a parte opaca, a parte brilhosa. Isso eu não entendo muito não, tá? Se alguém souber de alguma coisa, se é verdade, se é mentira, vocês me falam. E agora, eu vou levar no forno convencional 180 graus para assar. Como que eu vou saber o tempo? Eu coloquei o papel alumínio por isso mesmo. O pimentos vai soltar a água dele, o líquido, ok? Daqui entre uns 10, 15 minutinhos, dá uma olhadinha, uma bisoiadinha lá no forno, vê como que ele... Vê se ele tá macio. Vocês tiram o papel e deixa gratinar, tá bom? Meus amores, deixa eu mostrar isso pra vocês. Ui, tá quente até. Olha a maciez disso, olha. Peraí, olha. Tá desfazendo. 180 graus por 25 minutos. Alumínio, tirei e depois eu deixei o restante ele só gratinando. E qual é a sua? Beijos, até o próximo vídeo.